Judas. Eu quero ler o versículo 1 e o versículo 2. O livro de Judas é um livro que, na verdade, é um combate contra as heresias, contra os falsos mestres. Mas eu não quero me voltar para isto. Foram algumas palavras logo nessa saudação. Quando eu li a saudação do livro de Judas, isso muito falou ao meu coração. Interessante. 3 palavras dentro desta saudação. 3 palavras que me encheu de alegria, de gozo na alma. Sabe quando você abre as Sagradas Escrituras e que na leitura do texto sagrado, palavras dentro do próprio versículo, dentro do próprio texto, palavras que falam forte ao teu coração. Uma palavra que te dá ânimo, que parece que abre o teu entendimento e que faz você entender, olha aí, é isto que você é. Deus fez isso aí com você. É assim que Deus te vê, é assim que Deus te trata. Então eu me senti feliz demais essa manhã, quando eu abri esse livro para ler, porque 3 palavras dentro do versículo 1 e 3 palavras dentro do versículo 2, escute bem, 3 palavras, literalmente palavras, no versículo 1 e 3 palavras no versículo 2, me encheu de paz, me encheu de convicção. Se eu tinha convicção nessa manhã, a minha convicção aumentou muito mais. E eu tenho plena certeza que a convicção de Deus na sua vida é necessário nessa manhã. Foi isso, como Deus me encheu de convicção, eu entendi que eu precisaria pegar esse texto, pregar essa mensagem, fazer a leitura desse texto, para que aquilo que Deus fez dentro de mim, enquanto eu estiver pregando essa palavra, o Espírito de Deus faça também dentro de você. Porque o que nós estamos precisando é exatamente ter muita cautela e muito cuidado, para que as nossas convicções em Deus não sejam abaladas. O ladrão de convicções, o ladrão da fé, está muito mais perto do que você imagina. Ele ruge como leão. O diabo fica observando como você se sente. Ele vai observando suas fragilidades. Ele vai tentando entender de alguma forma como está o seu nível de fé, o seu nível de convicção. Ele está ali observando se você está cansado, se você está fortalecido. Ele está prestando atenção à sua comunicação, o que você fala, como você dorme, que hora você acorda, o que você diz, o que você repete, como você se sente, como você se veste. Pode ter certeza que o inimigo está observando você. Observando para quê? Para lhe abalar. Observando para saber que tipo de estratégia ele vai usar. O que é que o inimigo pode usar? Quando usar, o que usar? Dá para entender quando, por quê? Porque ele está observando. Lembra de Jesus? Quando Jesus vai para o deserto, levado pelo Espírito Santo de Deus, que jejuma 40 dias e 40 noites. O diabo não tentou ele no primeiro dia, não tentou no segundo, não tentou no terceiro. O texto diz, e tendo Jesus fome, o diabo se aproximou. Dá para entender? Ele espera o cansaço chegar. Ele espera a fadiga chegar. Pode ter certeza que a sua vida está sendo observada. E sabe uma coisa linda hoje? Olha que coisa linda. Ai, que eu quero hoje fluir aqui mesmo, na mensagem, com liberdade. Deixa eu ler um texto. Judas, servo de Jesus Cristo. Esse Judas aqui não é o Judas Iscariotes, não. Judas Iscariotes morreu. Quando Judas escreve esse livro, Judas Iscariotes já está morto, porque Judas Iscariotes foi o traidor. Judas era um nome muito comum naquela época. Então Judas, servo do Senhor Jesus, irmão de Tiago. Escuta, deixa eu primeiro nessa primeira expressão, nessa leitura, deixa eu dizer quem era Judas. Judas, irmão de Tiago. Também tem um livro de Tiago. Eles eram irmãos. Foram lideranças levantadas por Deus. Esse Tiago aqui não é aquele Tiago. Veja que tem um Tiago no capítulo 12 do livro de Atos, que era apóstolo, irmão de João. Esse Tiago que Judas diz, Judas, irmão de Tiago,
não é o irmão de João, porque no capítulo 12 de Atos, versículo 1 diz: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. Então, Atos 12, verso 1 e 2, fala da morte de Tiago, irmão de João, que eram filhos de Zebedeu, e que fazia parte do ciclo mais próximo de Jesus. Lembra que quando Jesus vai no Getsemane, ele leva Pedro, Tiago e João. Quando Jesus ressuscita aquela menina dizendo Talita cumi, Jesus levou Pedro, Tiago e João. Então, Pedro, Tiago e João fazia parte do ciclo mais íntimo, mais próximo do Senhor Jesus. Esse Judas aqui, na verdade, quando ele diz sou irmão de Tiago, esse Tiago é o Tiago que Deus levanta como uma grande liderança em Jerusalém. No capítulo 15, por exemplo, do livro de Atos dos Apóstolos, nós iremos ver isso aqui. Olha aqui, é esse Tiago que o texto está dizendo. É um outro Tiago completamente diferente do Tiago. Capítulo 15, versículo 13 do livro de Atos. Diz assim. É este Tiago aqui que o texto está dizendo. Capítulo 15. Veja que, verso 12 e 13. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais os prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Versículo 13. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Então, é este Tiago aqui. Agora, quem era Judas e Tiago, que está escrito aqui? Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Irmão de Tiago. Por incrível que pareça, eu vou dizer quem eram eles. No Evangelho de Marcos, eles eram meio irmãos de Jesus. Eram filhos de José e Maria. Olha o que diz no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Olha aqui quem eram. Está aqui o texto. Capítulo 6 do Evangelho que escreveu Marcos. O texto diz assim. Veja, Jesus chega lá em Nazaré, não é isso? Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Então Judas e Tiago aqui é exatamente quem escreveu o livro de Judas e quem escreveu o livro de Tiago. Então são meio irmãos de Jesus. A gente sabe, biblicamente falando, que os irmãos de Jesus Cristo não criam nele, a família não cria nele. Olha aqui, eu vou mostrar o texto. No Evangelho de João, capítulo 7, o texto é muito claro, capítulo 7 de João, vai falar aqui da família de Jesus, tá? Capítulo 7, versículo 5, pois nem mesmo, 7:5, nem mesmo os seus irmãos criam nele. Dá para entender então, no capítulo 7, versículo 5 de João, diz que Tiago, Judas, ou seja, os irmãos de José, a família de Jesus, não criam nele. Mas quando você olha para o livro de Atos, depois da ressurreição de Jesus, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, você vai ver que os irmãos de Jesus se converteram e criam nele. Veja, 1:14, todos, 1:14 de Atos, todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então perceba que agora no livro de Atos, diferente do Evangelho de João, enquanto no Evangelho de João, capítulo 7, nós percebemos que os irmãos de Jesus não criam nele, ao contrário, tinha ele como louco. Olha o que diz Marcos 3:21. Evangelho de Marcos, versículo 3:21. E é bom eu dizer isso, sabe por quê? Que às vezes você tem uma família que te chama de louco, que te acha que é louco, que não acredita no Deus da tua vida. Jesus passou por isso. Não estranhe não ache isso estranho não. O próprio Jesus passou por isso. Olha o que diz Marcos, capítulo 3, versículo 21. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si.
A própria família de Jesus achava que ele era louco, tá bom? Então, sabendo quem é Judas, que Judas era meio-irmão de Jesus, irmão de Tiago, e que escreve o livro de Judas, para combater, para resistir às heresias, para resistir aos falsos profetas, os falsos ensinos, para trazer cada vez mais convicção ao coração da igreja. E quando eu li nesta manhã a saudação, os primeiros 2 versículos deste livro, isso me impactou o coração. Veja, então sabendo que Judas, que era servo de Jesus, irmão de Tiago, e aí, olha quem ele escreve, olha como ele trata o público ou as pessoas que ele escreve este livro. E é sobre isso que eu quero falar. Primeiro, aos chamados. Segundo, amados. E terceiro, guardados. Gente, presta atenção ao versículo 1. Quando diz Judas, servo de Jesus, irmão de Tiago, escreve este livro endereçado a quem? Olha como é que o Espírito de Deus, inspirando Judas a escrever este livro, olha como a visão do Espírito de Deus sobre a igreja do Senhor. Olha como é que Deus te vê. Olha como é que Deus vê a igreja. Às vezes, a nossa visão de igreja está completamente desassociada à visão do próprio Deus sobre a sua igreja. Tem gente que faz parte da igreja, mas não se enxerga da forma correta. O que tem de gente que se vê da forma errada, o que tem de gente que se sente da forma errada, o ladrão está roubando as verdades do teu coração. O ladrão está roubando ou tentando roubar a visão certa dos teus olhos, do teu entendimento. O ladrão está tentando de todas as formas roubar a tua fé, para que você se enxergue de forma errada, para que você se veja no corpo como de forma desvalorizada, para que você se veja como se Deus tivesse te abandonado, como se você não representasse nada. Escuta, olha a visão da Bíblia a teu respeito e ao meu respeito e ao respeito da igreja. Em primeiro lugar, o texto é muito claro quando diz: essa carta está sendo escrita. É isso que Judas está dizendo. Eu quero que o público que lê essa igreja, essa carta, eu quero que hoje são quanto? Hoje 7. Eu quero que no dia 7, é isso que o Espírito de Deus quer, no dia 7 de março, enquanto o meu servo, pastor Jean, esteja pregando essa palavra, as pessoas que estiverem ouvindo essa mensagem se sinta dentro desta saudação feita por Judas, exatamente assim. Em primeiro lugar, você está aí, você é quem você é pela graça. Você faz parte do corpo de Cristo. Você é salvo em Jesus. Você é justificado pela fé. Você é filho de Deus. Você é templo e morada do Espírito Santo. O teu nome está escrito no livro da vida por uma única razão: porque Ele te chamou. Veja, o texto é muito claro. O texto está dizendo: aos chamados. Chamado, você é chamado. Quem melhor falou sobre isso, sobre esse chamado, como se deu esse chamado, foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi muito profundo com respeito a esse chamado, no livro de Romanos, capítulo 8. Olha como o apóstolo Paulo, ele traz a ideia de como se deu esse chamado. Esse chamado é eficaz, gente. Escuta, ninguém resiste ao chamado de Deus. Bem-aventurado quem é chamado por Deus. Olha o que diz no capítulo 8 de Romanos, versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, escuta, antes dele te chamar, ele já te conhecia. Deus te conhecia antes de você conhecê-lo. Você não conhecia Deus, mas Deus já te conhecia. Você não fazia ideia do percurso que Deus tinha na tua vida, mas Deus já fazia ideia, porque Ele já te conhecia. E o Deus que te conheceu, o Deus que já te conhecia, o texto diz assim, ó: também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Ou seja, você é predestinado para se parecer com Jesus, a fim de que Ele seja o primogênito de muitos irmãos. Você foi predestinado para ser irmão de Jesus.
Aí diz o texto, e aos que predestinou, ok? Ou seja, a quem ele predestinou. O que significa predestinação? É uma intervenção soberana de Deus na tua história. Pastor, o que é isso? Olha como Davi, no Salmo 139, já compreendia isso. Salmo 139. Olha que coisa tremenda a convicção de Davi no Salmo 139, versículo 16. Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos, olha, ele está dizendo com Deus: Senhor, os teus olhos me viram. Em outras palavras, tu me conhecestes de antemão, tu me predestinastes, tu me chamastes, tu escrevestes a minha história. Dá para entender que isso traz uma convicção. Quando eu entendo que a minha vida não é uma vida aleatória, uma vida solta, uma vida sem dono, uma vida sem rumo, não. Eu não sou alguém sozinho, perdido na história. Eu sou alguém que, antes de nascer, eu tenho um Deus que já me conhecia. Um Deus que me viram a substância ainda informe. E olha o que diz, e no teu livro. E eu quero daqui a pouco falar sobre essa história de livro. Olha, no teu livro, que coisa tremenda isso aqui. No teu livro foram escritos. Dá para entender? No teu livro. É como se Deus dissesse assim: antes de tudo, eu vou escrever sua história. Antes de você nascer, eu quero lhe dizer que eu serei soberano na sua história. Eu tenho o controle da sua história. Eu tenho a sua vida na minha mão. A sua vida não é uma vida solta, sem dono. Eu sou o dono da sua vida. Eu sou o autor da sua história. Eu sou o autor da sua fé. E eu estarei com você para sempre. No teu livro, Senhor, foram escritos todos os meus dias. Dá para entender como esse homem, quando ele diz isso: no teu livro foram escritos todos os meus dias. Salmo 139, versículo 16. Todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Quando Davi fala sobre isso, veja o que diz o capítulo 8 de Romanos, versículo 28. É uma pessoa que ela está livre de algumas situações. Quando você entende a Bíblia Sagrada, e quando você entende o plano de Deus, e quando você entende a soberania de Deus do plano, você não é uma pessoa questionadora, você não é uma pessoa cheia de dúvidas, você não é uma pessoa cheia de bombardeios na mente, você é uma pessoa equilibrada. Por quê? Olha o que diz no versículo 28, 8:28 de Romanos, 8:28. Sabemos que, escuta bem, perceba que a mesma mentalidade de convicção de Davi, e que foi um homem que sofreu muito, vale salientar, foi um homem de muitas guerras. Você sabe disso se você for folhear a Bíblia Sagrada. Por exemplo, o livro de 1 Samuel e 2 Samuel. E você vai ler a respeito da vida de Davi, você vai ver que a vida de Davi foi uma constante guerra. Mas você não vê Davi questionando, e você não vê Davi duvidando, você não vê Davi murmurando. Por quê? Porque ele tinha compreensão. Os meus dias foram escritos no teu livro. Quando nenhum deles ainda existia, o Senhor escreveu e determinou. A mesma coisa, a mesma mentalidade, a mesma ideia está no coração do apóstolo Paulo. Qual é a ideia? Capítulo 8, versículo 28 de Romanos. Olha o que ele está dizendo. Sabemos que todas as coisas, irmãos, Paulo não está fazendo separação de acontecimentos. O que significa isso? Os crentes dessa geração são crentes que eles estão limitados aos acontecimentos. Ou seja, se tudo vai bem, é porque Deus está. Se tudo vai mal, é porque Deus não está. Se tudo vai bem, é porque Deus é comigo. Se tudo vai mal, é porque Deus me abandonou. De forma nenhuma. Se tudo vai bem, é porque Deus está no controle. Se tudo vai mal, é porque Deus perdeu o controle. Deus não perde o controle em tempo nenhum. E Paulo não está fazendo uma separação de acontecimentos para dizer que Deus está no controle. Ao contrário, versículo 28 diz: sabemos que todas, dá para entender, todas as coisas. Todas as coisas representam todos os acontecimentos da história. Tudo de bom ou de ruim. Tudo que pareça que vai fazer o bem ou o mal. Não importa. Tudo que está acontecendo, todas as coisas. Então, essa é a mentalidade de uma pessoa que
tenha a convicção de que é chamado por Deus. Ou seja, Deus entrou na minha história, não fui eu que entrei na história de Deus. Não fui eu que escolhi Deus, foi Deus que me escolheu. Não fui eu que dei o primeiro passo, não fui eu que saí da terra para o céu. Foi Deus que saiu do céu e veio para a terra. Não fui eu que busquei Deus, foi Deus que me buscou. Não fui eu que achei Deus, foi Deus que me achou. Então você é o que é chamado por Deus, não foi uma decisão sua. Isso não depende de você, não foi sua própria capacidade, não foi sua própria inteligência. Foi a graça de Deus que te alcançou, foi a graça de Deus que te encontrou, foi a graça de Deus que nos tirou do lixo que nos tirou. Você não teria jamais capacidade de sair da idolatria que você vivia, dos vícios que você vivia, do pecado que você vivia. Deus te tirou de lá porque Deus te escolheu. Então quem Deus chama, vem. Quem Deus chama, vem. Porque Deus abre o entendimento. E essa pessoa não é escrava de acontecimentos. Essa pessoa não se deixa ser roubada pelo inimigo, como se o inimigo tivesse o poder de roubar de você essa ideia, essa convicção de que Deus está no controle. Lembra de Jó? Tu vistes o meu servo Jó, homem íntegro, homem reto, homem fiel. Olha o que Satanás disse para Deus: ele é fiel, ele é reto, ele se desvia do mal porque tu o abençoas, porque tu dás tudo a ele. Mas tira para ver, tira tudo dele, deixa ele sofrer, deixa ele perder, deixa ele adoecer, deixa ele enterrar algumas pessoas para ver se ele não se desvia, para ver se ele não blasfema, para ver se ele não te abandona, para ver se ele não nega a fé. Deus disse: pode ir lá, só não toca na vida dele. O diabo tirou filho, o diabo tirou propriedade, o diabo tocou na saúde de Jó. Jó disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É convicção de chamados. Só quem é chamado por Deus tem convicções assim. Essa convicção que existia no coração do apóstolo Paulo, sabemos que todas as coisas, veja, ele está olhando para todos os acontecimentos, cooperam, ainda que a gente não saiba explicar, ainda que a gente não saiba de início entender. Mas uma coisa é certa: todas as coisas, sejam elas na tua ou na minha visão boas ou ruins, mas todas as coisas, por mais dolorosas que sejam, por mais conflitantes que sejam, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados. Dá para entender? Daqueles que são chamados segundo um propósito. Então escuta, se Deus tem um propósito, Deus decide quem vai fazer parte desse propósito, e só faz parte desse propósito quem Deus chama. E aí, o que é que o texto está me dizendo? Se Deus me chamou para fazer parte de um propósito, não se apega aos acontecimentos, se apega ao propósito, porque para os propósitos se cumprir, o processo que nós estamos caminhando, glória a Deus pelos processos, por mais árduos que sejam, mas uma coisa eu sei: Deus tem um propósito nisso aí. Dá para entender agora? A mentalidade de um chamado é uma mentalidade diferente. Por exemplo, o livro de Abacuque. Olha como esse homem, ele consegue, de alguma forma, entender. Primeiro, ele está cheio de conflitos. No capítulo 1 de Abacuque, versículo 2 diz: até quando, Senhor? Dá para entender quando nós não estamos, quando fomos chamados, mas estamos sendo roubados. Quando fomos chamados, mas a nossa fé está abalada. Quando fomos chamados, mas as nossas convicções estão roubadas, estão fragilizadas. Então, em nome de Jesus, escuta aqui: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Dá para entender que o silêncio de Deus e as permissões de Deus, se nós não tivermos cuidado de acreditar que todas as coisas cooperam para o bem, o que é que a gente vai fazer? A gente vai se apegar ao silêncio de Deus, às permissões de Deus, e não vamos entender os propósitos de Deus, ok? Nós não temos que estar apegados a situações. Eu estou apegado a propósitos. Ou seja,
Deus decide os processos que vai usar, ainda que os processos sejam processos que eu não entenda, que eu não aceite. Eu sei que tem muita gente que não está suportando os processos. Agora deixa eu dizer uma coisa: quem não suporta processos não vive propósitos, não chega a lugar nenhum. Irmãos, escuta aqui, eu não conheço ninguém que chegue no final de uma maratona se não chegar no final. Se não atravessar os processos. Dá para entender? Você lembra de uma cena, escuta aqui, lembra de uma cena, há muitos anos atrás nas Olimpíadas, que essa cena marcou a história do mundo. Desculpa, do mundo que eu tenho que dizer, porque foi uma cena interessante, uma cena de resiliência, uma cena de esforço, uma cena de perseverança. Uma daquelas mulheres que corriam, ela chega no final da maratona sozinha. A maratona já tem terminado, as pessoas já têm chegado, mas ela exausta, cansada, torta, caindo. Ela não deixa ninguém tocar nela e ela vai caminhando lentamente, com muito esforço, muito esgotada e cansada. Você lembra dessa cena? E o mundo inteiro, vê que coisa interessante, o mundo inteiro se esqueceu de quem chegou primeiro. Se eu perguntar a você, quem foi que chegou primeiro naquela maratona, você não vai lembrar. Interessante, ela foi a última que chegou. Mas marcou a história por quê? Porque chegou. As pessoas se esquecem de quem não chega, mas as pessoas se lembram de quem chega. Não importa, meu irmão, o que eu vou, ou como eu vou chegar no céu. Veja, os processos que você vai enfrentar. Ou você acha, lógico, no bom sentido eu estou falando, entre aspas. Em que sentido eu quero falar? Lógico que a gente vai chegar no céu com um corpo glorificado, mas você acha que vai chegar no céu pessoas inteiras, no sentido não sofridas? Não atingidas? Pensa comigo agora, olha os homens que chegaram no céu. Os homens que chegaram no céu, que pelo menos a Bíblia assim traz uma plena certeza. Pensa comigo, Estevão, no capítulo 7 de Atos, de joelho, orando por quem o apedrejava, dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E as pedras batendo, machucando, ferindo, sangrando, mas aquele homem dizendo: eu estou vendo o céu aberto e o Filho de Deus em pé. Sabe o que é Jesus ficar em pé? Para receber um mártir, para receber um valente, para receber um herói da fé. Que ele não está reclamando das pedradas, que ele não está em conflito por conta dos processos, mas ele está entendendo: eu estou cumprindo um propósito. Sabe um João Batista que diz para Herodes: não é lícito tomar a esposa do teu irmão? Esse João Batista não estava dizendo assim para Herodes: Herodes, homem, assim diz o Senhor para ti, tu serás um homem próspero. Não. Ele não está passando a mão no pecado de ninguém. Ele está dizendo verdades. Não é lícito você ser um adúltero. Não é lícito você possuir a esposa do seu irmão. E sabe, Herodes manda prendê-lo. E a filha desta mulher, odiando ele, ela dança para Herodes. E Herodes se agrada da sua dança. E diz: se tu dançares hoje à noite para os meus convidados, eu te darei até metade do meu reino. E ela pergunta para sua mãe: o que eu peço, Herodes? Pede a cabeça de João Batista. Ou seja, um chegou apedrejado, mas chegou. Outro chegou sem cabeça, mas chegou. O apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, mas guardei a fé, e eu sei que a coroa da justiça me está reservada no céu, não só a mim, não só para mim, mas para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. O apóstolo Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, mas chegou, o propósito se cumpriu. Tiago foi morto com uma espadada, mas o propósito se cumpriu. Dá para entender isso? A questão não são os processos. Até quando, Senhor? Quem entende propósitos, quem entende a soberania de Deus, quem compreende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, quem compreende: eu fui chamado por Deus para um propósito. Eu não vou me apegar a acontecimentos, eu não vou estar apegado à briga, à confusão, às ideias, às filosofias, às perseguições, ao que o diabo quer mostrar. Eu não, como disse Neemias: eu estou fazendo uma grande obra.
Para de se embaraçar com quem vive embaraçado. Para de se apegar a acontecimentos. Para de olhar para os outdoors que Satanás quer te mostrar. Te apega aos propósitos de Deus, à soberania de Deus, à grandeza de Deus, ao senhorio de Deus. Deus está no controle de tudo. Deus está no poder de tudo. Deus é tudo. Deus é Senhor da história. O livro está escrito na mão de Deus e Deus tem o controle absoluto sobre tudo. Para de se apegar a processos. Até quando, Senhor? Para de fazer essa oração. Porque, Senhor? Até quando, Senhor? Vai para o monte, vai para a torre de vigia. Deus vai falar contigo. Olha como esse homem muda. Ainda que, dá para entender, a oração dele muda. De uma oração de lamento, de uma oração de murmuração, de uma oração de crise, de uma oração de um profeta em crise, de oração de um homem em conflito, de uma oração de um homem roubado, para um homem cheio de convicção, cheio de certeza e cheio de alegria. Porque se tem uma coisa na vida do crente chamada alegria, alegria, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu sou alegre, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu me alegrarei no Senhor, porque eu sou chamado. Então tenha certeza do seu chamado. Tenha certeza que toda pessoa. Então, a segunda coisa que Judas fala, além de chamado, é amado. Você é amado. Que coisa tremenda isso aqui. Pensa, eu sou chamado, mas eu também, aqueles que Deus chama, Deus ama. Deus ama você. Quantas pessoas que não se sentem amadas? Quem sabe você tem um grande problema para acreditar no amor, porque de repente você nunca foi amado. Quem sabe você foi rejeitado. Quem sabe você se decepcionou com as pessoas que você acreditava que te amava. Quem sabe um dia alguém disse eu te amo, e você descobriu que era mentira, era só interesses. Só que essa realidade são realidades terrenas. A gente se frustra e se decepciona com pessoas. De fato, quantas pessoas que o seu amor são como nuvens passageiras. Que o seu amor não é verdadeiro, é falso. Veja que Judas Iscariotes traiu Jesus lhe dando um beijo. Às vezes é o beijo da traição. Então às vezes eu me decepciono porque acreditei, porque de fato esperei, criei expectativas e me frustrei. Mas em Deus não. Deus tem um atributo chamado imutabilidade. O que era a imutabilidade de Deus? Escuta, não existe sombra de variação em Deus. Deus não muda. Isso é muito lindo, porque da maneira que Deus me vê, desde o início, Ele vai me ver sempre. Deus não vai me amar mais, nem vai me amar menos. Deus me ama. Não pense que Deus vai te amar menos ou vai te amar mais. Deus simplesmente te ama. Ou, não tenha medo que Deus vai deixar de te amar. Ao contrário, Deus te ama. Então, essa convicção faz com que a gente se sinta em paz. Por exemplo, como você se sente ao lado de alguém? Vamos pensar em algumas figuras, que são figuras que a presença daquela pessoa, ela oferece uma segurança. Eu quero usar a figura da mãe. Normalmente, a mãe simboliza, biblicamente falando, a figura de maior amor. Por exemplo, vocês veem que Maria, vamos pegar a pessoa de Maria, ela vai até o fim, ela está lá aos pés da cruz, não é? Ela está aos pés da cruz quando Jesus está sendo crucificado. Aquela ideia que a mãe não abandona, a mãe vai até o fim. Só que quando pego uma figura de uma mãe, a mãe é limitada. A mãe, naturalmente, ela ama, mas o amor de uma mãe, por mais profundo que seja e por mais lindo que seja, é limitado. Mas nós estamos falando de um amor
de um amor infinito, de um amor incomparável, de um amor que não existe igual, de um amor sem interesse. Porque escuta, olha o que diz Romanos 9. O texto é muito claro, é muito claro. Capítulo 9 de Romanos, versículo 11, diz: ainda não eram nascidos os gêmeos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Dá para entender? Olha aqui, o propósito de Deus prevalece por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém aborreci Esaú. Escuta, amei Jacó. Deus decide amar. Deus é amor. Ele ama quem Ele quer. Agora também tem uma coisa: quem Deus ama, e parece que essa ideia do amor de Deus, eu estava pensando sobre isso esses dias. Esse texto é muito interessante. Amei Jacó e aborreci Esaú. Parece que Deus nos tocou com esse atributo dele, que é um atributo comunicável. Quantas pessoas que você ama? Ama sem interesse. Dá para entender que existem pessoas que caem na graça, que você ama de graça, que você de alguma forma se apega. E existem pessoas que de alguma forma seu coração não se abre, e você não explica. Às vezes você se apega até quem nem merece. Ao contrário, existem pessoas que você ama e que aquela pessoa nem merecia esse amor, mas você ama. Então, essa ideia de Judas dizer chamados e amados em Deus Pai. E ainda diz mais, olha, o versículo 1, e guardados. Chamados, amados e guardados. Chamados, amados e guardados. Dá para entender isso? Olha que coisa linda isso aqui. Deus chama, Deus ama e Deus guarda. Deus chama, Deus ama e Deus guarda. Então, eu creio que nessa manhã, essa expressão guardados, vamos voltar para Romanos 8, para a gente entender essa ideia de guardados. Só para a gente entender o que é que Deus usa para nos guardar. Olha como é lindo o capítulo 8 de Romanos, na ideia do apóstolo Paulo. Diz o seguinte, versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Veja, deixa eu olhar para do versículo 28, que a gente não terminou a leitura. Sabemos que todas as coisas, 8:28, cooperam para o bem. Para a gente entender a ideia daqueles que amam a Deus, daqueles que estão chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Versículo 30. E aos que predestinou, a este chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, glorificou. Aí diz, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Escuta, ora, dá para entender a conclusão de Deus? A conclusão do texto sagrado? Ele chama, Ele ama e Ele guarda. Então, Ele marca os seus guardados, Ele sela os seus guardados. Então, que diremos, pois? Vamos lá, o que é que o apóstolo Paulo quer dizer no versículo 31? O que é que eu tenho a dizer sobre aqueles que Deus decidiu predestinar, justificar, chamar e glorificar? Ele predestina, Ele chama, Ele justifica e Ele glorifica. 4 coisas. Ele predestina, Ele chama, Ele justifica e Ele glorifica. Veja que a glorificação é a conclusão dessa história. O Deus que começou a boa obra há de aperfeiçoar até o fim. Aí ele está dizendo, ele está construindo convicções. Essas convicções de fato devem existir dentro de nós. Ou seja, se todas as coisas cooperam para o bem, independente do que quer que aconteça, Deus está no controle de tudo. Ainda que eu não entenda nada, mas eu sei que há de cooperar para o bem daqueles que são chamados por Deus.
E essas pessoas foram predestinadas, ou seja, Deus está no controle da história, como diz o Salmo 139, verso 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida, escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. Ora, ao que ele predestinou, ele chamou, e a quem ele chamou, ele declarou justo em Jesus, e ele glorificou. Ou seja, a minha história, aos meus olhos, está acontecendo agora. Eu estou aqui no presente, só que Deus é atemporal. Deus fala agora o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer ainda. Para Deus tudo já aconteceu. Então Paulo está dizendo, se está escrito, e se essas convicções Deus já derramou em nossos corações, se isso é uma realidade que Deus fez por nós, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, dá para entender agora? Se Deus decidiu ser contigo, se Deus decidiu te chamar, se Deus decidiu te amar, e se Deus decidiu te guardar, quem é que pode ser contra a tua vida? Me diz agora. É isso que eu quero que você compreenda. Escute bem. Deus chamou, Deus amou e Deus guardou pessoas. Que diremos, pois, a vista das pessoas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho. Dá para entender aqui o amor de Deus? Olha, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu filho unigênito. Deus amou o mundo de uma tal maneira. Quando o escritor disse Deus amou o mundo de uma tal maneira, não tem explicação, ele não encontra palavras, ele não encontra nada a se comparar. Ele apenas diz de uma tal maneira que eu não consigo explicar, de uma tal maneira que eu não consigo entender, de uma tal maneira que não existe compreensão nem comparação. Deus amou e acabou, de uma tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, se ele fez isso por nós, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou. Dá para entender que ele está falando de inimigos, inimigos que tentam te acusar, inimigo que tenta te condenar. Que esse inimigo se chama o diabo. Ele é o acusador, ele tenta nos acusar de dia e de noite. Só que nós somos declarados justos em Jesus. Ele tenta de alguma forma convencer de que nós merecemos a condenação. De fato merecíamos a condenação, por quê? Porque nós somos pecadores, nós somos transgressores da lei de Deus. No entanto, Jesus como substituto, ele morreu por nós no nosso lugar. Ele foi condenado no nosso lugar, ele sofreu as consequências do pecado no nosso lugar. Por isso que diz, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem? Aí eu caminho para o fim. Quem nos separará do amor de Cristo? Dá para entender? Ele te chamou, ele te amou e ele te guardou. Quem? Quando ele decide guardar uma pessoa, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? O que é que pode, o que é que tem força para te separar de Deus? Para tirar você de Deus? Para te arrancar dos cuidados de Deus? Para fazer Deus desistir de você? Para fazer Deus te abandonar? Quem? Quem é que pode nos separar do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Dá para entender uma coisa? Ele está falando de lutas. Ele está falando de guerras. Ele está falando de tribulação. Ele está falando de angústia. Ele está falando de perseguição, de fome, de nudez, de perigo, de espada. Escuta aqui. A existência da angústia, a existência da tribulação, a existência da perseguição, a existência da fome, da nudez, do perigo. Toda pessoa chamada, amada e guardada não está isento de passar por nada disso. De viver um cristianismo que os acontecimentos é quem define se Deus é contigo ou não. Não. Independente dos acontecimentos, Deus é contigo. O texto diz assim, quem? Ou seja, é possível vir tribulação? Sim. Deus não está nos
enganando, ou encobrindo, ou criando expectativas falsas em nós. Ao contrário, passamos por tribulação, por angústia, por perseguição, por fome, por nudez, por perigo, por espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Isso, nós somos mártires, nós somos testemunhas, nós somos chamados para isso mesmo, chamados para dar a vida, chamados para entregar a vida, chamados para viver para Ele. Fomos considerados como ovelhas para o matador, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, o sofrimento não nos deixa na mente ou na alma, não entra em nós como se estivéssemos sendo derrotados. Ao contrário, um templo que se fecha, ou uma perseguição que se sofre, uma perda que se sofre, um sofrimento, uma dor, não importa, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, dá para entender o nível de convicção que existia no coração de Paulo, de que nada, absolutamente nada, o separaria do amor de Deus, ainda que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir. Deixa eu dizer uma coisa, nem o que está por vir, eu não devo criar ansiedade, nem preocupação. Eu devo descansar, que o que já aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer ainda, não pode me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. E eu encerro dizendo o seguinte: quando uma pessoa tem uma compreensão como esta, quando isso está fixo no seu coração, quando isso se torna certeza dentro de ti, o versículo 2 de Judas diz assim: a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Deus é aquele que de fato te alcançou com a misericórdia. Pode ter certeza, Deus tem misericórdia de você. Deus te dá paz e Deus te ama. Então não desista, não questione, não murmure, não lamente, não entre em conflitos, não se sinta desamparado, abandonado. Ao contrário, olha o que diz aqui, Judas, verso 20, vós porém, amados, Judas 20, vós porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus para a vida eterna, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Dá para entender? Tem muita gente na dúvida, e a Bíblia está dizendo, vamos nos compadecer deles. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Significa isso, vá buscar quem está em dúvida, socorra quem está em dúvida. Sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante de sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém e amém. Não desista, não abandone Deus, não se sinta esquecido, não se sinta desamparado, não se sinta uma pessoa desprezada, esquecida por Deus. Ao contrário, fica firme, fica forte, ora no Espírito, busca o Senhor, se fortalece em Deus, alicerça a tua fé cada vez mais e declara com todas as palavras que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é hora de dúvida, é hora de certeza. Não é hora de desespero, é hora de paciência. Vou descer para dizer isso a você. Não é hora de questionamento, é hora de oração. Por favor, o que você menos precisa agora é se permitir ser roubado. Não permita que Satanás roube o que Deus já construiu dentro de você. Deus já construiu dentro de você a certeza de que você é uma pessoa chamada.
Deus já construiu dentro de você a certeza de que você é uma pessoa amada. E Deus já construiu dentro de você que além de você ser chamado e além de você ser amado, você está guardado, você está protegido. É Deus quem te livra. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O inimigo vem como torrentes de água contra ti, mas o Espírito de Deus alvorará a sua bandeira. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa, porque Deus dará ordem aos seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormirá aquele que te guarda. Aquele que te guarda vai te guardar do mal, vai guardar a tua entrada e vai guardar a tua saída desde agora e para sempre. Fica firme. Tu és chamado, amado e guardado. A misericórdia de Deus, a paz de Deus e o amor de Deus já te alcançou. Então não murmura, não questiona, não abandona, não deserta. Fica firme, cantando, como disse Abacuque: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam alimento, as ovelhas sejam exterminadas ao aprisco, todavia eu vou estar alegre, eu vou viver alegre, eu vou cantar com alegria, eu vou estar na presença de Deus com alegria, e não vou permitir que sejam roubados de mim aquilo que Deus já investiu na minha vida.